Tricolada, tudo bem? Meu nome é Alexandre Antônio. Sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada. Tem informação, tem um monte de notícia maneira. O Mário Bittencourt fez aquela coletiva dele mala. Então vou trazer informações para vocês aqui. Olha o que eu vou falar. Para valer o like de vocês, olha que vale o like. Vou falar sobre os desfalques, jogadores que não vão participar do jogo Fluminense e Vasco. Vou falar sobre coronavírus, interrupção aí de venda de ingressos, portões fechados no Maracanã, novo patrocinador, a coletiva do Mário, Fred, Odair garantido até dezembro, tudo isso no canal Tricolor. Então vá lá, deixa seu like, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha o vídeo, não deixe de comentar porque eu adoro ler os comentários. Vamos falar, o Fluminense, meus amigos, ele precisa vencer esse jogo contra o Vasco para avançar aí na Taça Rio, chegar a uma semifinal, ganhando o Vasco. O Fluminense está praticamente na semifinal, com vantagem do empate, sem falar no conto geral, pontuação somando Taça Guanabara e Taça Rio. O Fluminense está na frente do Flamengo, é bom manter essa dianteira. Precisamos chegar às finais do Campeonato Estadual, então é muito importante vencermos o Vasco, lançarmos o Vasco de vez nessa crise que ele já se encontra. O Fluminense precisa avançar. Então, rapaziada, eu sou completamente contra poupar jogador, mas tem jogadores que infelizmente não vão poder participar, como é o caso do lateral direito Gilberto. Já está fora desse jogo contra o Vasco, estará fora no jogo contra o Figueirense, isso é certo. Então temos jogadores aí, segundo o portal GE, o site GE, 3 jogadores do aspirante foram chamados para participar desse jogo contra o Vasco, vão ficar no banco de reservas, que é o zagueiro Luan, o bom volante André e o meio-campista Wallace. O Wallace deve ir para o banco de reservas devido ao Nenê, que será poupado. Certamente o Ganso vai para o meio de campo. O Nenê, com seus 38 anos, vai dar uma descansadinha, que já está na área de geriatria. Então o Wallace deve ir para o banco por causa disso. O André deve ocupar a posição de reserva nesse jogo contra o Vasco, devido a um volante deve ser poupado também. E o Luan, porque o Digão ainda permanece machucado, ele vai para o banco de reserva nesse jogo contra o Vasco. O Luanzinho, bom zagueiro. O Gilberto, quem deve ocupar a lateral direita deve ser o Julião. Na minha opinião, é a vez do Calegari mostrar serviço. Bota o Calegari contra o Vasco, o garoto tem uma personalidade tremenda, não vai pipocar. Botava o Calegari ali na lateral direita, tá resolvido, mas aí deve ir de Julião novamente. Então o Nenê será poupado, o Gancinho vai jogar lá no meio de campo. Eu colocaria também, poderia colocar tranquilamente o Michel Araújo, que faz aquela função ali no meio de campo. Então vamos lá. Vamos para outra notícia. A Sica, Grupo Sica, Flu anunciou novo patrocinador, que é o Grupo Sica, que inclui a marca Portucol. As duas marcas estarão estampadas de forma alternada na parte de trás do calção do Fluminense até o início de 2021. Até o ano que vem. O clube não informou se a permuta, a empresa vai prestar um serviço para o Fluminense durante esse período de contrato, ou valores que o Fluminense não informou se é valor que o Fluminense vai receber ou é permuta. Então isso aí a gente deve saber lá no portal da transparência, se for no interesse deles mostrarem. O clube não informou se é permuta. O Grupo Sica é uma indústria na área de construção. Olha aí, o CT do Fluminense está precisando aí de terminar suas obras. O Grupo Sica é uma indústria na área de construção, fundada em Zurique, na Suíça, em 1910. Tem 18 mil funcionários, 200 filiais em mais de 100 países. Então é uma empresa conhecida no mundo todo, uma empresa importante. Seja muito bem-vinda, todo dinheiro é bem-vindo, todo patrocínio é bem-vindo, que o Fluminense consiga vender outras partes do uniforme, ficar igual um macacão aí de Fórmula 1, porque o Fluminense, segundo na coletiva, aí eu já entrando na coletiva do Mário Bittencourt, o Fluminense vai passar por momentos ainda difíceis para pagar salário, e segundo ele já estamos passando por esse momento difícil, o salário já está atrasado, então é muito importante esse dinheirinho chegar. O Mário na coletiva falou sobre o patrocínio Master, ele disse que está ouvindo propostas, já tem uma proposta na mesa dele, esse negócio todo. Então ele disse que só vai aceitar assinar um contrato de Master com uma empresa que realmente pagar um valor que valha a pena para o Fluminense. Deve ser em torno, ele falou em outras coletivas, então é bom trazer de volta, um valor próximo de 10 milhões. Se esse valor não ficar entre 8 ou 10 milhões ano, ele não vai assinar
o patrocínio master. Então propostas ele está ouvindo, propostas estão chegando. Ele disse que o Fluminense está sendo muito bem visto no mercado, então vamos aguardar. Chegando o patrocínio, nesse valor, entre 8 e 10 milhões, certamente o Mário assinará. Se não assinou ainda é porque ainda não chegou a esse valor. Aí está valorizando a camisa do Fluminense. Coronavírus atrasou o lançamento do sócio-torcedor. Ia ser lançado o sócio-torcedor com o nome fantasia, os planos, tudo bonitinho. O torcedor ia lá no site, pá. Daí surgiu o coronavírus. Ele disse que não vou lançar o plano de sócio-torcedor porque o torcedor não ia poder ir aos jogos, porque a Federação do Estado do Rio de Janeiro, mais o governo do Estado, ele cancelou a venda de ingressos para a rodada do Campeonato Carioca. Pode ser também que para a Copa do Brasil ainda não está confirmado esse jogo de quinta-feira com presença de público. O jogo vai ter, mas com presença de público. Até agora vai ter o jogo na quinta-feira, no jogo contra o Figueirense vai ter, só que ainda vão decidir se vai ter presença de público ou não. Mas já está sacramentado, Fluminense e Vasco não vai ter torcedor, porque o governo do estado ele pediu para a população evitar lugares públicos com concentração de pessoas, como cinema, teatro, estádios de futebol. Então, portões fechados, Fluminense e Vasco. E quinta-feira ainda vai se confirmar se vai ter presença de torcedor ou não, porque aí já chega na área da CBF, e a CBF ainda está para decidir isso. Então o Mário achou por bem não lançar o sócio-torcedor nesse momento, porque o torcedor ia se associar e não ia poder ir aos jogos. Então foi adiado. Numa outra oportunidade, quando o coronavírus cantar para subir aqui no estado do Rio de Janeiro, ele vai lançar o novo plano de sócio-torcedor. Fred, ele falou sobre o Fred. O Fred é aquela mesma novelinha de sempre, aquela novelinha chata, mexicana. Ele tem que se resolver lá com o Cruzeiro, e se resolvendo com o Cruzeiro tem a próxima audiência, que ele não soube dizer quando é. Resolvendo, ele pega o aviãozinho, vai lá para Minas, sacramenta, tudo certo. E mesma coisa, o Fred vem aqui para o Rio de Janeiro, assina o contrato, tá tudo certo. Ele deu um prazo, ele acha que o Fred certamente só estará aqui no Fluminense para o início do Brasileirão, que é lá para maio. Abril, maio, deve se resolver a situação do Fred, o Fred vai assinar com o Fluminense. Então, esquece campeonato estadual. Se a gente conseguir avançar aí com o Figueirense, aí só nas oitavas de finais de uma Copa do Brasil. Então é isso, vamos aguardar pelo Fred aí, aguardar sentado para a gente não cansar as pernas. E a notícia para concluir o vídeo, a informação que ele deixou lá na coletiva interminável, né? O cara faz uma pergunta pro Mário, ele fica falando. Ele se prende muito a uma resposta só, ele fica enfadonho, né? Tem que assistir, né, para trazer informação, mas o Mário é chato para dar entrevista, meu amigo. Vamos lá. Ele falou sobre o Odair, que o Odair está garantido. Ele falou, olha, rapaz, ele demonstrou, eu como jogador ou como treinador, se o presidente fala daquele jeito na coletiva, eu ia interpretar da seguinte forma. Se eu estiver interpretando errado, desculpa, deixa seu comentário lá, porque eu estou equivocado, mas eu ia interpretar da seguinte forma. Pô, fui eliminado da Copa Sul-Americana, ele falou que não era tão vantajoso assim. O Mário falou isso na coletiva, que não era tão vantajoso assim, que o Fluminense não deixou de ganhar 30 milhões, que o Fluminense ia ter que pagar passagens aéreas nas próximas fases. Deu uma diminuída no impacto da eliminação da Copa Sul-Americana. Tem que diminuir impacto nenhum, cara. Há muito tempo que nós não temos uma conquista internacional. Então não diminua isso. Ainda mais sendo eliminado por União Lacalheira, que ninguém conhece. Então não diminua o impacto dessa eliminação, por favor. Aí ele vem e fala o seguinte, não, se foi eliminado para a Copa do Brasil, na Copa do Brasil, tem problema, o cargo dele está garantido até dezembro. Cara, pálida, o cargo do Odair está garantido até dezembro. Você pode até querer, mas você vai receber uma pressão enorme de parte da torcida, diretores, quem tiver na Laranjeira vai receber uma pressão danada. Porque, Mário, você que diz que acompanha o Fluminense, torcedor de arquibancada, deve ter passado pela terceira divisão, como eu passei, outros na casa dos 40 passaram. A gente já passou por alguns apertos aí, a gente sabe muito bem que a torcida do Fluminense não aceita qualquer coisa. Então, parece para mim, na minha interpretação, que quem assistiu à coletiva, você tirou um peso tremendo das costas do treinador
e dos jogadores. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que haver cobrança. Eu acho que tem que você se reunir com os jogadores e com o treinador e falar, olha, precisamos classificar. A torcida do Fluminense é uma torcida exigente, eles vão reclamar, eles vão cobrar. E isso aqui é Fluminense, essa é a nossa camisa, essa é a nossa importância. Vamos brigar por esse bicampeonato. O que você mostrou na coletiva, na minha interpretação, é que você tirou completamente a responsabilidade, o peso das costas de jogadores e treinador. Comenta aí nos vídeos, porque está agregado, está no contexto do que você falou na Copa Sul-Americana. Independente dos resultados do Odair, ele está garantido, porque você falou que você tem contas para pagar ainda da demissão do Fernando Diniz e você não quer agregar uma outra conta, pagar uma outra rescisão, no caso da demissão do Odair. E dentro de campo? E os resultados dentro de campo? Mais importante para você é não ter folha extra para pagar de rescisão de treinador? Aí você transmite para um jogador, o jogador também assiste coletiva, de que ele pode fazer qualquer burrada, qualquer besteira, qualquer coisa. Cara, muito novinho você, Mário. Você tem que chegar pro treinador, o treinador tem que sentir, os jogadores têm que sentir. Se eles fizerem uma M violenta, porque, meu amigo, ser eliminado pelo Figueirense no Maracanã, perder o jogo lá em Orlando Scarpelli e ser eliminado no pleno Maracanã pro Figueirense numa Copa do Brasil, na terceira fase, é para mandar o treinador embora, Mário. Não é para garantir emprego de ninguém na coletiva, não, cara. Porra. Daí o jogador ouve isso, daí o jogador se sente confortável, pô, daí você começa a ver nível técnico caindo, daí musiquinha dentro do vestiário, daí você começa a agregar as musiquinhas no vestiário, musiquinhas, o funkzinho de bitcoins, mãozinho de jogador na ombra do presidente brincando de risadagem dentro do vestiário com o jogador. A gente já tem uma imagem de que não há cobrança, que você é amigo da galera, amigo dos jogadores. Daí você vem na coletiva falando que não minimizou a Sul-Americana. Porra, cara, eu quero ser campeão da Sul-Americana, eu quero ser campeão da América do Sul. Faz um tempo que o Fluminense não é. Tô bolado com isso, essa eliminação, ainda mais pela União La-Calera. Agora você vem falar que, se for eliminado da Copa do Brasil, não tem problema não. O que não importa é, o que eu não quero é pagar mais uma folha de rescisão no final do mês. Porra, a sua preocupação é só essa. Pagar salário de jogador na casa de 38 anos no final do mês. A sua única preocupação é essa, Mário? A minha preocupação é ser campeão. Minha preocupação é ser campeão. E ter bons resultados dentro de campo. Porque campeão brasileiro, eu sei muito bem que o Fluminense não será. Mas se eu tenho chance de ser campeão carioca, campeão da Copa do Brasil, eu quero que você cobre. Não que passe pano. Garantir emprego de treinador. Mesmo se o Fluminense perder a classificação contra o Figueirense dentro do Maracanã, tu tá de brincadeira, mano. Pô, eu sei o tamanho do Fluminense. Tem uns garotos aí da geração da Unimed sabe quem é o peso do Fluminense. Você não pode minimizar uma possível eliminação contra o Figueirense, esse Figueirense de Arouca, Marquinhos e Lucas, e de Sidão no gol. Pode, é vergonhoso ser eliminado pelo Figueirense no Maracanã, Mário. Se perder a classificação para o Figueirense no Maracanã, será cobrado. E esse treinador deverá ser demitido. Não adianta passar pano, não adianta chegar na coletiva e dizer que o cara está garantido. Você só está preocupado em pagar as contas no final do mês? Pô, louvável. Parabéns. Mas jogador tem que ser cobrado. Menos musiquinha, menos mãozinha no ombro, mais coletiva séria, de cobrança. Futebol é assim. Quem é cascudo no futebol, conhece futebol já há um bom tempo, sabe que no futebol você não pode deixar o rio correr tranquilamente não, mas tem que botar umas represinhas de vez em quando, porque se deixar correr frouxo, perder comando, minimizar a derrota, minimizar a eliminação, tá garantido até o final do contrato? Tá garantido nada, meu amigo. Se não mostrar resultado dentro de campo, rua. O Fluminense é muito grande, e o Fluminense não pode só se resumir a pagar salário no final do mês, não. Tem que visar ganhar caneco e respeitar essa camisa com classificações decentes.
Tá bom, Mário? Fica esperto. Isso aí, rapaziada. Vou terminar por aqui. Tô ficando estressado. Fique com Deus. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Clique no sininho, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Fui!